ABC da economia. Nessa aula, eu vou te dar uma aula sobre 4 conceitos sobre economia que você precisa aprender, mas calma, não é uma aula chata, mas você precisa entender de uma vez por todas, porque daqui pra frente a gente vai falar muito sobre essas 4 coisinhas agora que eu vou te contar. A primeira delas é a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia brasileira. Ela é a mãe de todas as taxas e eu vou te explicar o porquê. Mas antes eu queria te falar que ela é definida pelo Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que é o nosso Banco Central, que eles se reúnem a cada 45 dias e eles definem se a taxa vai subir ou se ela vai cair. Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso para controlar a inflação. Por exemplo, a inflação está alta, como é o caso agora, eles aumentam a taxa Selic, porque daí o custo do dinheiro fica mais caro. E daí você, pessoa física, tende a gastar menos, pegar menos dinheiro emprestado, porque você deve ter percebido aí que os bancos eles cobram uma fortuna, né, para emprestar dinheiro. E agora o contrário serve também. Quando eles querem estimular a economia, eles abaixam a Selic, porque daí o custo do dinheiro fica mais barato, né? E eles estimulam a economia. Você deve ter percebido na pandemia ali que eles abaixaram a taxa Selic a 2% e essas coisas assim, elas são extremamente importantes, porque a Selic vai ser um referencial para você daqui para frente, porque tudo que você vai ter que investir vai ter que ser superior à Selic. Então, por exemplo, assim, não adianta você querer comprar, investir em coisas que vai pagar menos do que a taxa Selic, porque depois, mais para frente, eu vou te contar que você pode acompanhar essa taxa através do Tesouro Selic. O segundo conceito que eu vou te trazer aqui agora é o CDI. O CDI é também uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Mas como assim os bancos emprestam dinheiro entre si? É isso mesmo. Sabe por quê? No final do dia, o Banco Central determinou que os bancos eles têm que estar saudável. Então, tem bancos que vão ter muito caixa e outros que vão estar faltando. E daí eles emprestam dinheiro entre eles, assim ninguém fica perdendo. E eles emprestam a essa taxa que se chama CDI. Ela é bem semelhante à Selic, então você pode considerar praticamente a mesma coisa. Então daqui para frente, quando você vê ali CDB que rende 100% do CDI, você vai saber o que é. Você vai pegar, por exemplo, assim, vamos supor que o Selic está 10%. Então, por exemplo, se você investir R$100, você vai investir R$100 a 100% do CDI, que seria 10%. Entendeu? Espero que tenha fincado na sua cabeça de uma vez por todas. O terceiro é o IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Você vai ver que é bem amplo mesmo. A gente está falando da inflação. O IPCA é um índice para medir a inflação. A inflação, você vai ter que pôr um alvo e você vai ter que mirar nele e vai ser seu adversário daqui para frente. Porque o seu dinheiro tem que estar, no mínimo, acompanhando a inflação. A inflação a gente sabe que corrói o nosso poder de compra. Você já deve ter percebido, né? Ou vai tentar gastar os R$100 que você gastava 10 anos atrás, vai ver se compra as mesmas coisas de hoje. Então, o IPCA, daqui para frente, toda vez que for citado IPCA, você vai saber que a gente está falando da inflação. E o último conceito é o Ibovespa, que também é um índice, e é um índice para medir as principais ações negociadas na Bolsa do Brasil. Quais são? Vou te dar um exemplo aqui. Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Banco Itaú. Só essas 4 ações representam mais ou menos uns 20% do Ibovespa. Então, toda vez que depois você vê nos noticiários, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, você vai saber que é uma média de 64 ações, mas 20% da composição é formada por essas ações. Então,
Daqui para frente, espero que tenha ficado bem claro desses 4 conceitos que eu trouxe para vocês, porque a gente vai utilizar muito e você precisa entender isso aí. Espero que tenha ficado claro e, se precisar, assiste de novo essa aula, porque é extremamente importante. Beleza? A gente se vê na próxima aula.